Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos de volta nessa noite a esta casa, adentrando também pelas portas da sua casa, através desse vídeo, para ministrar ao teu coração uma palavra de ensino. Esperamos que o Espírito Santo de Deus ele possa visitar o teu coração e abençoar a tua vida grandemente. Vamos estar orando ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos e te adoramos nessa noite, Senhor. Glorificamos a Ti na beleza da Tua santidade, ó Deus. Estende, portanto, a Tua mão nessa noite para operar sobre nós de maneira gloriosa, quando vamos estar louvando a Ti com este louvor da nossa harpa cristã. Permita que o Teu Espírito, Senhor, já comece a falar através da letra desse hino, ó Deus, ao coração dos Teus filhos e também ao coração daquelas pessoas que estarão assistindo esse vídeo. Usa também o Teu filho, evangelista Dinarte, que ministrará a Tua palavra nessa noite. Usa com poder, com graça, como o Senhor o tem sempre usado. Fica conosco, dá-nos a Tua bênção, é o que nós oramos e te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hino de nossa harpa cristã de número 121. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, paracial me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, uso bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Aleluia! Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Aleluia! Graças a Deus, que salvação gloriosa Jesus Cristo trouxe para a humanidade. Esperamos que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa estar revelando ao teu coração algo que Deus já colocou no coração do evangelista Dinarte para ministrar para a sua vida. Amém?
Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos felizes, estamos alegres, porque o Senhor tem nos dado mais essa oportunidade de estarmos aqui para compartilhar com os irmãos mais uma reflexão bíblica para a nossa meditação. E é maravilhoso quando nós podemos, através da palavra de Deus, buscar o conhecimento da palavra de Deus para o nosso enlevo espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Nessa noite, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que eu tenho meditado e que é uma palavra, um tema que eu medito bastante e procuro buscar e meditar e pensar nessa grandeza maravilhosa de Deus através desse tema, através desse assunto que a Bíblia traz para a nossa meditação. O tema que eu quero abordar para a reflexão da igreja, dos irmãos que estão em casa, os irmãos meditem depois com calma. O tema é graça, maravilhosa graça. Esse é o tema que nós vamos compartilhar com os irmãos, e nós vamos meditar aqui alguns minutos sobre esse tema maravilhoso, graça, maravilhosa graça. Todas as vezes que eu medito nesse tema, me vem à memória algumas situações que as pessoas entendem ou entenderam, do Deus que nós servimos, Eu ouvi muitas vezes alguém colocar algumas situações, tipo, a pessoa está vivendo essa situação porque cometeu algum ato que desagradou o Senhor, e hoje ele está no leito, ou hoje ele está sofrendo alguma situação, porque é a mão de Deus sobre a vida dele. Então, quando nós vamos buscando na palavra, e houve outras ocasiões que nós ouvimos, tipo, eu estou no leito porque Deus está pesando a mão sobre mim, ou Deus está cobrando de mim, essa situação está me tratando comigo, para que os meus filhos, para que os meus parentes possam vir para o Evangelho. Aí nós começamos a buscar na palavra do Senhor como que as pessoas entendem sobre o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos não é um Deus tirano, não é um Deus déspota, não é um Deus consumidor. Tudo que Deus fez no Antigo Testamento e tudo que Deus faz hoje é por amor e graça. Não é porque Deus está punindo alguém, não é porque Deus está se vingando de alguém, porque Deus não precisa desse subterfúgio para chamar a atenção do ser humano para Ele. Então nós vamos meditar nessa palavra. O texto que nós buscamos como base para essa meditação está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, até do versículo 1 ao versículo de número 10, que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais
todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O apóstolo Paulo, assim como Cristo Jesus, ele traz uma filosofia de vida cristã diferenciada, que ao longo do tempo, algumas pessoas que eram da lei, que tinha a lei entranhada dentro do seu ser, que tinha a lei como sua regra de vida, eles tiveram muita dificuldade de entender aquilo que Deus, ao longo de muitos anos, estava preparando para esse tempo. O próprio Antigo Testamento vai mostrar a grandeza da graça de Deus. Já existia essa graça. A graça nunca deixou de existir na pessoa de Deus, porque faz parte dos atributos dele, essa graça maravilhosa. Exemplo, nós temos muitos exemplos na Bíblia, muitos. Nós podíamos citar aqui pelo menos uns 3, rapidamente. Não sai da minha memória o rei Manassés. O rei Manassés foi aquele menino que nasceu num período em que o rei Ezequias, se não me falha a memória agora, aquele que orou, que virou para o canto, né? E falou com o Senhor, quando o profeta Isaías foi no palácio e falou: arruma suas coisas que você morrerá e não viverá. E ele virou, orou ao Senhor, falou com o Senhor daquilo que ele tinha feito ao longo da sua vida, cuidando das coisas de Deus. E Deus manda o profeta Isaías voltar lá e dizer para ele que ele viveria mais 15 anos. Nesse período nasceu Manassés, morreu o rei. Manassés, com 12 anos, começou a reinar em Judá, e ele fez tudo diferente que o seu pai havia feito. Como um grande rei que viveu na presença de Deus, fez a vontade do Senhor. Ele adorou a deuses, a ídolos, foi um rei profano, foi um rei idólatra, foi um rei feiticeiro, e ainda, como se não bastasse tudo isso, ele ainda queimou seus filhos em holocausto. Isso seria o suficiente para que Deus banisse do planeta Terra
esse cidadão. Mas quando Deus sentenciou Manassés cai em si e ora a Deus. Nós vamos encontrar essa palavra em 2 Crônicas, no capítulo 33, no versículo de número 13. Quando Manassés ora a Deus, você vê, meus irmãos, que Deus é um Deus de misericórdia. Deus não é esse fogo consumidor, Ele é zeloso pela sua causa, Ele é zeloso pela sua obra, mas aquele que tem o coração contrito, aqueles que se quebrantam, aqueles que se humilham, a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados, aqueles que a si mesmos se humilham serão exaltados. Porque Deus abomina o arrogante, Deus abomina o prepotente, mas Deus dá graça aos humildes. E Manassés se humilha e Deus devolve a ele o reino, para que ele reinasse, e ele resolveu se arrepender de tudo que ele havia feito e voltou para o Senhor. Outro fato é Davi, né? Nos 10 mandamentos, pelo menos 2 o monarca infringiu, tanto na questão do adultério quanto na questão do assassinato. Mas Deus não, porque todo homem, toda mulher que eram pegos no ato do adultério, a Bíblia diz pela lei que esse homem, essa mulher é passivo de morte. São passivos de morte as pessoas que são pegos, que são flagradas nesse ato. No entanto, Davi se humilhou e Deus o perdoou. E muitos outros, a Bíblia é rica em detalhe nessas questões que nós estamos mencionando aqui para os irmãos. Então nós vamos ver, irmãos, que quando Paulo escreve o capítulo 2 da sua carta aos Efésios, ele vai mostrar quem éramos nós, como nós estávamos, como era a nossa situação antes de conhecer a Jesus. A Bíblia vai dizer, o apóstolo vai dizer que nós vivíamos nos prazeres da nossa carne, nos pensamentos das coisas do mundo, nos deleites das coisas do mundo. Nós estávamos mortos. Essa é a colocação, mortos espirituais. Mas aí a Bíblia vai dizer que Ele nos vivificou. O que significa vivificar? Significa dar a vida, significa animar, significa dar vigor, significa alentar, significa tornar fértil. Então, quando nós estávamos naquela situação débil, nós estávamos debilitados, nós estávamos afastados de Deus, Deus, pela sua infinita graça, envia Jesus Cristo, e Ele nos renova, Ele nos anima, Ele nos vivifica, Ele nos levanta, Ele nos fortalece, Ele chama o homem para si e nos dá vida. Ele faz com que o homem viva novamente, espiritualmente, porque depois do pecado, o homem foi aquela sentença que Deus colocou
para o casal no Jardim do Éden: o dia que vocês tocarem nesta árvore ou dela comer, certamente morrerás. E o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. E o homem estava nessa situação, estavam mortos nos seus delitos e pecados. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que essa graça maravilhosa, que nós também encontramos lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, nós vamos ver que ela vem caminhando em unidade com a fé. Fé e graça, graça e fé. A fé em Jesus Cristo é a única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. Mateus capítulo 16, versículo 24. Na caminhada cristã, não existe nada que se possa fazer, tanto na caminhada cristã ou na vida cotidiana, na vida comum, né, na vida secular. O homem natural, o homem comum, não tem nada que ele possa fazer para alcançar a salvação, nada. Ele não tem condições nenhuma de fazer absolutamente nada para alcançar a salvação. Ué, mas como é que é isso? Porque a salvação é de Deus. A única coisa que Deus quer, que Deus pede, é que o homem tenha fé. Por isso o escritor aos Gálatas, no capítulo 11, no versículo de número 6, ele vai dizer que aqueles que se aproximam de Deus, creia, aleluia, aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos levar a fé, nós precisamos ter fé, porque ninguém se aproxima de Deus apenas por curiosidade, porque não permanece na presença de Deus. Talvez hoje, em algum lugar, existe alguém que está interessado em adquirir algum benefício da parte de Deus para a sua própria vida, e depois que ele alcança esse benefício, ele se retira. Mas a Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanece na minha casa. Então é maravilhoso quando nós entendemos o benefício da graça, porque quando nós entendemos o benefício da graça, nós nos aproximamos de Deus e abraçamos essa causa por amor, por amor. Levamos a nossa fé, alcançamos a graça e obtemos os benefícios dela, que não é só salvação. A graça, ela é muito extensa, não é apenas o favor de Deus para a salvação. A graça, ela vai muito além dos benefícios imerecidos, dos benefícios dados a quem não merece. Ela vai além disso. Mateus capítulo 16, versículo 24. A Bíblia vai dizer o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz
e siga-me. Para seguir a Jesus, para acompanhar Jesus, para estar ao lado de Jesus, é preciso fé. É preciso fé. Não existe nada que nós podemos fazer para chamar a atenção de Deus para nós. Nós vemos aí, meus irmãos, em alguns lugares, em alguns setores, e em algumas organizações, que o ser humano, ele se autoflagela nessas caminhadas que tem, nessas jornadas que tem por aí. O cidadão pega um chicote, um chicote, e vai se autoflagelando, ele vai se chicoteando e vai se sangrando para mostrar com aquilo que ele quer se aproximar de Deus através daquele sacrifício, daquele autoflagelo. Ele talvez esteja querendo mostrar um grau de santidade, de espiritualidade, ou chamar a atenção de Deus para agradar a Deus, para mostrar que está querendo se aproximar de Deus através daquele autoflagelo. Tudo que Deus fez cumpriu a sua missão. Por isso que quando Jesus chega no Calvário, nos últimos minutos de oxigênio que ainda existe no pulmão de Cristo, ele diz: está tudo consumado. Não há nada que nós podemos fazer. Tudo foi feito por nós através da graça de Deus. A graça no Antigo Testamento diz o seguinte: Deus revelou-se como Deus da graça e misericórdia, demonstrando o amor para com o seu povo, não porque este merecesse, mas por causa da fidelidade de Deus. Coisa maravilhosa. Quando nós começamos a nos aprofundar na palavra, nós vamos ver que Deus é um Deus maravilhoso. Então, as duas condições que existem para alcançarmos esse benefício do Senhor é graça e fé. A graça é de Deus, a fé é nossa. Eu preciso entrar com a fé e Deus entra com a graça, Em vários setores da Bíblia, Jesus ficou encantado quando alguém se manifestava com a fé, como o centurião. Ele disse: não, Senhor, não precisa ir na minha casa, basta apenas uma palavra e o meu servo sarará. E Jesus falou: cara, que fé maravilhosa é essa, que nunca vi. Outro fato é a mulher cananeia. A mulher cananeia tinha uma situação difícil na sua casa. A filha vivia sendo atormentada por Satanás, e a única saída que ela encontrou foi buscar o Senhor, e ela foi. Só que ela era uma mulher amaldiçoada, ela era uma mulher cananeia. Além de ser uma mulher, existia uma situação grande contra ela. Entretanto, ela foi buscar o Senhor. E em muitos momentos, alguém tentou tirar ela da situação, mas ela insistiu até chegar aos pés de Jesus. E ela clamou ao Senhor, e Jesus disse para ela: não é bom, não é lícito
eu tirar da boca dos filhos o pão e lançar aos cachorrinhos. E ela falou: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. E Jesus falou: mulher, grande é a tua fé, vai em paz, que o seu problema está resolvido. Então a fé é nossa, a graça é de Deus. Por isso que o apóstolo vai dizer em Efésios, no capítulo 2, verso 8, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o presente de Deus para nós é a salvação, mas sem fé é impossível agradar. Sem fé não tem salvação. Porque, como nós já falamos, o escritor aos Gálatas, no capítulo 11, verso 6, ele diz que aqueles que se aproximam de Deus precisa crer, precisa acreditar, precisa ter fé. Quando nós nos aproximamos dele, precisamos acreditar que ele é galardoador daqueles que o buscam. Aí nós entramos no Antigo Testamento, ou apresentamos o Antigo Testamento, a misericórdia de Deus já alcançando vidas no Antigo Testamento. E foi por graça e misericórdia, não foi porque havia merecimento em ninguém, porque ninguém merece, como diz, é um favor imerecido. A graça é de Deus, e ele resolveu dar aos homens, independente de quem, independente de como, independente do que eu fiz, do que eu faço, do que eu vou fazer. Ele quis me dar essa graça, porque a visão que se tem do Deus do Antigo Testamento é um Deus tirano, é um Deus fogo consumidor, é um Deus que abre a terra e mata os homens. Mas quando nós vamos olhar o detalhe, nós vamos ver como ele é maravilhoso, como ele é misericordioso, e ele já vinha trabalhando isso, e ele vai apontar no livro do Êxodo, capítulo 12, verso 5, o animal escolhido era macho, de 1 ano, sem defeito, e poderia ser um cordeiro ou um cabrito. Aí João, no Novo Testamento, já agora no Novo Testamento, ele vai corroborar com isso. No Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 1, versículo 15, ele diz: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 17 do capítulo 1. Todos recebemos da sua plenitude, maravilha, graça sobre graça. Versículo 16. Aí o versículo 29 vai encaixar perfeitamente com essa graça de Deus, ou do Deus do Antigo Testamento, que aí João vai dizer, esse aqui já é o Batista, esse aqui já é o João Batista, lá em Betânia, quando João estava batizando, ele disse, no dia seguinte João viu Jesus, aproximando-se, e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que coisa linda! Deus, lá no Antigo Testamento, ele aponta o animal escolhido, sem defeito, de 1 ano, pode ser cordeiro ou cabrito. Aí João vai dizer, é o cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é graça. Isso é graça. Porque quando Deus olha para a humanidade, depois do pecado, depois que Adão, depois que Eva, desobedeceram aquela ordem de Deus, aquele conselho, vamos dizer assim, de Deus, aquela conversa amigável, aquela instrução. Contudo, ela preferiu não dar ouvido. Aí veio a consequência, veio a fatura para nós. Então a humanidade foi mergulhando no pecado, cada dia mais. E Deus precisava agir para que o homem não se autodestruísse e se acabasse sendo destruído totalmente, condenado totalmente. E aí a Bíblia traz esse tema maravilhoso e revela quem é Ele de fato, quem é Deus de fato, porque tudo que Deus fez, irmãos, fosse um derramamento de sangue, quando Ele dava uma ordem para Moisés, ou para Josué, ou para algum rei, que entrasse em alguma cidade e banisse aquele povo, alguém pode falar assim: poxa, mas esse Deus mata a mulher grávida, mata a criança, manda matar jovens, manda matar ancião. Mas Deus sabe, Deus sabia o que Ele estava fazendo, Deus sabia quem era aquele povo, Deus sabia que problema aquele povo ia causar. Deus conhece corações e sonda. Como Deus pode falar para o profeta Jeremias: antes que você se formasse, eu já sabia quem você era? Coisa maravilhosa. Como pode isso? Não tem nenhuma formação, nem óvulo, não existia, e Deus já sabia quem era o profeta. Como é que Deus podia, com duas crianças no ventre da mãe, dois fetos, e Deus já sabia quem era Esaú e já sabia quem era Jacó? Aí Deus fala para a mãe assim: são duas nações que estão brigando dentro do seu ventre, antes de nascer. Então Deus, Ele conhece cada ser humano, desde o passado. Ele conhece o futuro da pessoa desde o passado. Ele já sabe daqui a 10 anos quem vai ser o fulano. Então ele é tão maravilhoso que ele pronuncia uma bênção ou uma sentença para uma pessoa com 150 anos antes de acontecer. Então Deus é maravilhoso. Por isso que nós não podemos julgar que as atitudes de Deus foram atitudes violentas, ou foram atitudes déspotas, ou foram atitudes agressivas, porque quem sabe é Deus. Porque tudo que Ele faz é pelo benefício do próprio homem. Porque antes de Deus sentenciar alguém, Ele manda alguém avisar: olha, vai acontecer isso. Se prepara, se arruma, se ajeita, porque vai acontecer isso. Ele nunca pune alguém antes dessa pessoa ser totalmente avisada. Glória a Jesus. Toda a atitude da vida cristã, desde o seu início até o fim, depende da graça divina. Primeiro, Deus concede medida de sua graça como dádiva. Aí você vai anotar aí na sua casa e depois você vai ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 4, capítulo 15, verso 10.
Segundo, Deus concede graça ao crente para que seja liberto do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 20 e 22. Para que nele opere tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Filipenses capítulo 2, verso 13. E se você quiser copiar também, Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. Devemos diligentemente buscar a graça de Deus. Hebreus 4,16. Você pode anotar aí também. Alguns dos meios pelos quais os crentes recebem a graça de Deus são: primeiro, estudar as Escrituras Sagradas e obedecer os seus preceitos. Então, os meios pelos quais o crente recebe a graça de Deus para a sua vida é estudando as Sagradas Escrituras, porque é até interessante a gente observar é que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, quando o crente se alimenta da palavra, ele adquire saúde espiritual. O crente que não lê Bíblia, ele é um crente doente. Ele é um crente com problema sério de saúde espiritual. Ele é um crente que tem um problema de anemia espiritual profundo. Precisamos estudar a palavra de Deus e buscar os preceitos e obedecer os preceitos de Deus. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, versículo 1 ao 11, e o capítulo 20, versículo 3. Segundo ponto é orar. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Judas, versículo 20. Então nós precisamos nos edificar, crescer, amadurecer, ficar robusto espiritualmente através da oração. A oração é uma situação que hoje nós podemos dizer que está caindo em desuso, né? Poucos crentes gostam de orar e demandam tempo, buscam colocar tempo na oração, que também é um problema sério para a vida espiritual. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: orem continuamente, ou orai sem cessar. Quarto ponto: a graça de Deus pode ser resistida. Que é isso? Como assim? Pode sim. Alguém pode resistir à graça. Hebreus capítulo 12, verso 15 vai dizer: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, alguém pode resistir-se do benefício da graça. Pode ser recebida em vão. A graça pode ser recebida em vão. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Então nós precisamos ter cuidado. Pode ser apagada. A graça pode ser apagada. Um crente sem graça é muito ruim, né? O crente ele tem que ter graça de Deus. Ele tem que ter graça para orar. Ele tem que ter graça para cantar, para louvar. Ele tem que ter graça para ministrar. Ele tem que ter graça até para conversar com alguém sobre as coisas de Deus, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apague o espírito, né? Não apague o espírito, está lá escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. A graça pode ser anulada
Gálatas capítulo 2, verso 21. Não anule a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. A graça pode ser abandonada pelo crente. Gálatas 5:4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Então Gálatas 5:4 vai dizer que existe crente que estão abandonando a graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe, meus queridos irmãos. Medite nessa palavra, guarde essa palavra, estude essa palavra, né? Examine essa palavra, acompanhe essa palavra, que ela vai trazer vida para a sua caminhada cristã. Muito obrigado, Deus abençoe, amém. Graças a Deus, que Deus aplique esse texto ao nosso coração e que possamos sermos alimentados com essa mensagem, amém? Morri na cruz por ti, morri para te livrar, meu sangue ali verti, posso te salvar.